Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Robson da Cruz e mais uma vez estamos aqui no nosso canal Pit Stop Graça Abundante. Estamos dando sequência a uma série de mensagens, de estudos a respeito de santificação, ok? Desde já, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e também assine aí do ladinho, né? Toque aí do ladinho no sininho, para que assim que seja postado um novo vídeo, você seja um dos primeiros a serem notificados com a informação desse novo vídeo, ok? Eu quero falar hoje sobre o discipulado, né? O discípulo e a santificação. Eu quero ler com os irmãos aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16, que diz assim: Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alerta e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando antes eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Versículo 16 diz: Porque as Escrituras Sagradas dizem: Sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, você já percebeu, quando duas pessoas se amam, o que elas fazem quando estão no meio de um grupo, né? Eu acredito que elas se esforçam a um ponto de criar uma oportunidade para se separarem daquela multidão, a fim de ficarem somente os dois. É assim que acontece, principalmente no início, principalmente no momento novo do relacionamento dos dois, não é verdade? Então, muitas coisas, queridos, exigem uma separação circunstancial para poder acontecer de uma forma concreta. Exatamente, sim, precisa haver uma separação. Assim se dá com uma pessoa doente, a mesma coisa. Ela deve ser isolada para receber tratamento adequado. Queridos, quando queremos educar nossos filhos, de certa forma, o isolamos de outras atividades, até mesmo que ele gosta, para que ele possa dedicar aquele tempo para o seu aprendizado. A dona de casa, por exemplo, no seu dia a dia, sabe separar roupas sujas das que estão limpas. A dona de casa também sabe que não é bom, né? Que não é um bom negócio misturar louça limpa com louça suja. Todos nós, amados, sabemos dos convenientes, do princípio da separação. Não é verdade que sabemos de uma forma intuitiva e experimental do perigo que representa um fósforo aceso perto de um tambor cheio de gasolina? Sabemos do perigo disso. Se como homens, queridos, aprendemos os convenientes de saber separar as coisas uma das outras, quanto mais o nosso Deus, na sua infinita graça, sabedoria e misericórdia. Deus, amados, ele é um Deus de ordem. Ele sabe o quanto é bom a separação de certas coisas. Foi por esta razão, queridos, que ele deixou nas páginas das Escrituras Sagradas o princípio da santificação, né? Então, separar, né? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E nós sabemos que a definição de santificação é o processo de separar algo ou alguém para um determinado propósito. Literalmente, como eu já disse em outros vídeos e vou estar repetindo, né? Santo significa separado. Né? O que será que o dicionário diz, na verdade, sobre a palavra santo? O dicionário diz algo puro, perfeito, autêntico. E qual o antônimo, qual o contrário de santo? Impuro, misturado, né? Impuro, sim. Impuro, queridos, é algo que está alterado, contaminado, perdeu suas qualidades fundamentais. Algo impuro é algo que foi afetado por uma mistura que comprometeu a sua natureza. Meu irmão, minha irmã,
Deus quer santificar-nos. Por essa razão, ele separou a igreja do mundo. Literalmente, o termo igreja significa uma assembleia de pessoas separadas para um determinado propósito. Deus, ele aprecia, sim, a separação. Desde o início da criação, ele praticou a separação, né? Nós podemos ver isso. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor verdadeiramente ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de se tornar vós o seu povo dedicado a ele, separado a ele. Amados, também não significa com isso que você tem que se achar melhor, né, do que os outros, que não serve ainda a Jesus. As pessoas que não servem a Jesus, né, se achar melhor, não, de forma alguma. Jesus falava com todos, mas não se misturava, não se deixava ser influenciado. Não é porque eu sou santo e eu tenho que entender que santo é separação, eu vou andar separado, não falar mais com ninguém, não vou querer andar mais com ninguém. Não, você pode andar e deve andar, mas saber distinguir as coisas, saber andar sem se misturar, né? E como acontece, queridos, a santificação nas nossas vidas? Há uma dupla participação nesse processo, entenda isso. Existe o elemento divino, né? Deus, pelo Espírito, pelo sangue de Cristo, pela leitura da palavra de Deus, e através, né, dessa leitura você vai adquirindo o conhecimento do que Deus tem para a sua vida. E existe o elemento humano, através de você mesmo, uma decisão sua, um querer sua, né? Um querer seu, né? De ser realmente separado, ser santo. Então a participação no processo de santificação é justamente isso. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pelo sangue remidor de Jesus Cristo, que já foi derramado ali na cruz do Calvário, e pela palavra que nos santifica. Amém? Então é dessa forma. A santificação, queridos, pelo Espírito Santo, como é que acontece isso? Vamos verificar essa realidade, queridos, em sua própria experiência, isso é, em sua própria vida. Não é verdade que houve uma fase de sua vida em que você andou completamente alheio, longe da vontade de Deus? Não é verdade que de repente você começou a ficar confuso, ansioso, né? Não é verdade que começou aí a buscar de uma forma infinita e finalmente, quase sem perceber, descobriu que estava no caminho completamente errado e se voltou para Cristo? Essas são as evidências da santificação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em outras palavras, você foi sendo convencido, né, de seus pecados e começou a sentir uma grande necessidade de conhecer a verdade, bem como a paz para a sua alma. Então, amados, foi em meio a este cenário, aleluia, que você clamou por Jesus e ele entrou na sua vida, santificando perante os olhos do Pai. Santificação do Espírito continua, não para por aí, posteriormente agindo por toda a nossa vida. Então, amados, precisamos entender o processo de santificação de Deus. Deus nos separa para Ele. Aleluia! Isso foi possível mediante o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, quando Cristo derramou seu sangue precioso e poderoso por nós. Através de um único sacrifício, Ele nos santificou. Já não pertencemos mais a esse sistema mundano. Somos dele e vivemos para Ele. E a santificação, como eu já disse, também vem pela palavra. Diariamente, a cada instante em que você está em contato com a palavra de Deus, ela vai lhe santificando. Porque a palavra de Deus, queridos, ela tem poder para isso. Vai nos santificando, vai nos separando cada vez mais do mundo e lhe aproximando cada vez mais do Senhor. Olhe para o seu passado e perceba
quanta santificação ocorreu devido ao poder da palavra de Deus. Então, amado, em nome de Jesus, aceite esse processo de santificação na sua vida. A palavra de Deus, ele diz: eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. E eu não conheço nada, nenhuma orientação, nenhum comando, nenhuma atitude de Deus em relação a nós, que nós não possamos fazer, até porque Ele é Pai. Todo pai, quando ele orienta seus filhos a fazerem algo, ele próprio auxilia naquilo que é algo que ele está orientando. Então não ache que é impossível, não dê ouvidos ao inimigo. Você já é santo e o processo de santificação ainda continua na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, algo novo Deus quer fazer na sua vida. E é uma decisão sua. Tome a decisão correta de querer adorar e servir ao Senhor em corpo, alma e espírito, em completa santidade a Deus. Um abraço, Shalom Adonai, e até o próximo vídeo em nosso canal, em nome de Jesus.